Pessoal, eu vim hoje reagir à canção Empatia, da banda Callback 490. Banda do meu amigo Vitor, que a gente se reuniu para compor essa música Empatia, né? A letra foi minha, a melodia dele. E essa música tem uma mensagem muito especial para mim. Eu acredito que para ele também, que veio num momento muito importante das nossas vidas. O meu objetivo aqui é reagir, falar minhas impressões da música e, claro, falar um pouquinho da mensagem dela, né? Que eu acho que é uma mensagem muito relevante, mais do que nunca, né? É relevante para o mundo que a gente vive. E vamos que vamos. Ó, já de cara já tem uma melodia que fisga muito rápido. Ótima escolha. Achei uma ótima escolha do Vitor e do restante da banda. Você me procura nos diversos ritos da celebração. Você me procura na palavra fria, na meditação. Mas me ignora ao passar pela rua e ainda diz que não é coisa sua. Estou no faminto em busca de pão. Você se pergunta onde me encontrar. Você se ocupa tentando me comprar com seu dinheiro, riquezas vazias, promessas falsas, falsos princípios. Eu vou pausar rapidinho para poder. Primeiro, queria destacar que a produção da música está excelente, né? A melodia muito contagiante, que combina bastante com o clima da música, né? Com a mensagem que está sendo dita. E eu acredito que essa mensagem é muito relevante, porque a gente vive uma era onde se promoveu uma certa separação entre espiritualidade e prática, né? Eu diria que isso me faz lembrar uma velha frase que eu li num livro, que diz que a fé não é o que você diz que é, mas a fé é o que você faz, né? E sempre lendo as escrituras, né, as palavras do Messias, sempre vinha na minha cabeça essa questão de que o evangelho que a gente tem que viver é um evangelho prático, né? Não pode ser uma coisa platonista, uma coisa que a gente sempre vai jogar para um mundo metafísico que vai estar distante. Eu vejo que talvez por causa de uma herança secular, você tem essa visão de que, até um pouco escatológica, de crer no evangelho como uma espécie de barca que vai salvar o ser humano, mas o ser humano ele não tem nenhuma responsabilidade com o mundo ao redor dele, né? Muitas vezes a gente procura viver uma vida espiritual muito mais focada nos ritos, muito mais focada nas expressões individuais, e esquece muitas vezes de que essa espiritualidade ela não é uma coisa que vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Eu acho importante a mensagem da música porque ela reflete muito do que está nas escrituras, né? Acredito que está no livro de Tiago, quando se fala de que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar levar pelo mundo, né? O apóstolo ele define muito bem o que significa religião, né? Religião no sentido de religar. Eu não gosto muito do termo religião, eu acho que o termo religião ele, historicamente foi bastante deturpado por certas ideias, certos conceitos. Então eu prefiro dizer espiritualidade, porque espiritualidade é algo que tem um grau de intimidade, né? Tem um grau de individualidade, mas é algo que reflete sobre quem você é. Se você é uma pessoa espiritual, isso não fica só em você, isso fica nas suas atitudes, nas suas ações, né? E essa música foi muito inspirada nas palavras do próprio Jesus, né? Aquele fatídico capítulo, né? Onde ele fala, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E aí eles perguntam, mas Senhor, onde o Senhor estava? E ele vai falar, tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava nu e não me vestisse. É engraçado o quanto que essa parte desse texto ele tem sido tão negligenciado pela religião cristã no geral. Ali Jesus dá a fórmula perfeita onde você vai encontrar ele, onde você vai realmente encontrar aquilo que ele quer que você faça para o mundo, né? Tem um conceito que eu acho muito bacana do judaísmo, eu espero não estar falando de uma bobagem teológica aqui, mas é um conceito chamado Tikkun Olam, a ideia de que Deus ele dá ao ser humano a oportunidade de, digamos, consertar o mundo, de buscar trazer ao mundo um alento, um conforto, um alívio. A gente sabe que a gente vive um mundo muito tenebroso, muitas coisas ruins acontecendo, e às vezes os cristãos, por esquecerem dessa mensagem, por esquecerem desse foco tão importante de trazer o evangelho para a materialidade, às vezes eles simplesmente abandonam muitos dos preceitos do Messias, né? Virou uma coisa moralista, virou uma coisa de o evangelho é definido pela roupa que você veste, pela comida que você come, não pelas suas atitudes enquanto ser humano. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Vou continuar ouvindo a música e conforme for eu vou pausando e vou falando algumas coisas, espero que não fique pedante. Vamos lá. Mas vou dizer onde vais me encontrar.
tem esse crescendo, aí tem essa pausa dramática. Eu gostei bastante da bateria, bem marcado. Estou na criança ao seu lado, te pedindo pão. Estou na pessoa ao seu lado, de outra religião. Estou na lágrima do carente aprisionado. Estou doente, aqueles que o mundo tenta ignorar. Você se pergunta onde me encontrar. Você se ocupa tentando me encontrar. Com seu dinheiro, riquezas vazias, promessas falsas, falsos messias. Mas vou dizer. Vitor me surpreendeu também com a voz, o alcance, a produção da música tá muito legal, né? Tudo muito bem encaixado. Dá pra ver todo o cuidado e o carinho da banda na hora de produzir o som, né? Eu acho que é muito interessante esse trecho final que ele cantou aqui, porque muitas vezes as pessoas querem internalizar o evangelho numa coisa que não coaduna com o que ele é de verdade, né? Muitas vezes as pessoas acham que ele tem alguma relação com uma imagem que você constrói, sei lá, um estigma, uma roupa, e não verdadeiramente com o ato de ser, né? O evangelho às vezes virou uma coisa de a pessoa ir na igreja, vestir uma roupa X, ostentar uma santidade tal, ostentar uma visão tal. A vida real, ela está completamente afastada dessa mudança. A mudança individual, ela perpassa também pela mudança coletiva, porque penso assim, você ser só uma pessoa que se professa uma tal fé e vive essa fé de uma forma simplesmente aparente, uma forma moral, mas como que as pessoas vão ver a realidade do que você defende se nas suas atitudes você é contrário a tudo isso, entende? Não adianta você querer entender a fé como um adorno que você usa. A fé, ela pressupõe ação. E aqui eu não estou dizendo um pressuposto de perfeição, nem tentando colocar como se nós tivéssemos que nunca errar e nunca falhar, né? Porque isso é impossível. Mas as palavras do Messias são muito claras, né? Quando ele pede que a gente siga ele, quando ele se estabelece como padrão ético da humanidade. E essa ética, essa forma de viver consigo mesmo e com os outros, né? Com o mundo ao seu redor, define bem quais são as palavras do Messias. Gente, solo de guitarra gostoso é assim, que tem feeling, que tem energia, que tem drama, que te carrega na música, cara, é sensacional. Muito bom. Esse trecho final também é bem legal, porque acho que tem um pouco a ver até com a mensagem que Jesus deixou para o apóstolo, né? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Mas quem são minhas ovelhas? A religião tradicional colocou na cabeça das pessoas que ovelhas é uma coisa até meio em abstrato, né? O pastor vai lá e prega uma mensagem e as pessoas aceitam essa mensagem. A partir de agora elas são ovelhas de um pastor. Mas quando Jesus fala para apacentar as ovelhas, ele fala das pessoas do mundo, né? Ele fala dos pobres, dos necessitados, dos miseráveis, dos injustiçados. Acho que é muito importante pensar, né? Porque eu acho que o grande desafio do Messias é justamente a gente cuidar daqueles que são injustiçados
injustiçados, inclusive para nós, daqueles que para nós não são corretos, né? Assim como na época de Jesus, os religiosos hoje são os primeiros a condenar, a julgar pessoas que têm muitas vezes práticas, modos de viver e modos de fazer as coisas diferentes deles, né? Quando não, são os primeiros a pedir uma justiça punitiva, violência, a abonar muitas vezes discursos que mais segregam do que agregam, né? Jesus, ele era agregador. Jesus, ele não era um cara de distinção, tanto que ele andava com gente que hoje em dia seriam consideradas a escória da humanidade. Os zelotes, né, defendiam uma luta armada contra a ocupação romana, cobradores de impostos, mulheres, que eram um extrato social bastante estigmatizado na época. É curioso notar que na própria genealogia do Messias você vê citação a mulheres, algo que para a época seria um sacrilégio, né? Isso mostra o caráter agregador de Jesus. Então eu fico pensando, essa música Empatia, ela é um chamado para agregar, é um chamado para que nós façamos a nossa fé e a nossa crença algo muito mais do que meramente uma coisa externa, uma coisa transcendente, que um dia vai acontecer e que é independente de nós, né? E que nós vamos nos manter aqui conformados, parados, muitas vezes vendo os nossos irmãos sofrendo, os nossos irmãos encarando dificuldades na vida, e vamos continuar de braços cruzados, né? As pessoas esperam tanto um reino de Deus no céu, mas a gente não fica perguntando, será que essas pessoas estariam prontas para viver nesse reino? Será que nós estamos fazendo por onde para mostrar o que esse reino é? Qual é a função desse reino na Terra? Então aí ficam as reflexões, né? Dei a minha humilde contribuição a essa reflexão, e é lógico que é uma reflexão que pode ser feita de diversas outras formas, pensando sobre diversas outras perspectivas. Espero ter sido claro também. Muito do que eu disse vem do coração, do que eu coloquei, né, na hora de escrever. Tem muito a ver do que eu sentia, né? Costumo dizer que é algo que eu senti que eu deveria escrever isso. Eu senti no meu coração, as palavras elas vinham, né? Elas vinham não só da mente, mas elas vinham do sentimento. Era quase como se fosse um desabafo que estava ali guardado e por algum motivo aquilo me deu forma. Quando o Vitor me convidou para fazer a letra da música, eu cheguei com a ideia meio crua na mente. Eu senti essa coisa forte me movendo e escrevi. Aí eu mandei a letra para ele. Ele olhou assim, ele sentiu, deu pra ver que na cara dele que ele sentiu que tinha uma coisa ali. Aí ele foi podando um detalhe ou outro pra música ficar um pouco mais musical mesmo, né? Porque às vezes a gente escreveu uma poesia, na hora de você encaixar ela na melodia é um pouco diferente. E ali a gente pôde ter uma troca muito legal, né? Nós somos amigos há anos e eu sempre fui um cara que acreditei muito nele, que ele é um músico sensacional, um cara muito pedagógico, um cara que consegue ensinar música com uma facilidade enorme e tem um talento enorme pra essa área, né? E a gente juntar um pouco da minha habilidade literária, né, e o talento dele pra música foi uma coisa muito legal, né, porque a gente viu duas coisas que a gente gosta muito, duas coisas que a gente dedica muito, se unindo e dando forma a uma coisa bem legal. E eu espero sinceramente que essa música toque no coração de todo mundo que ouve, que vocês possam ouvir Empatia, as outras músicas do Callback, que vocês possam gostar muito e saibam que foi tudo feito com muito amor, muito carinho, dedicação e com muita paixão, né, porque a música é acima de tudo paixão pra mim. É uma coisa que move o sentimento, é uma coisa que às vezes você não consegue simplesmente racionalizar, né? Porque a música ela, às vezes fala coisas para as pessoas que as pessoas não conseguem simplesmente botar em palavras, né? Ela tem um papel muito importante na vida das pessoas, inclusive para curar as pessoas, né? Conheço muitas pessoas que foram curadas não só emocionalmente, mas muitas vezes de sentimentos ruins por causa de uma letra, de uma música. E eu espero que essa música tenha esse impacto, né? Mesmo que uma pessoa que se sinta feliz por essa mensagem ou que entenda essa mensagem como algo relevante, para mim já é uma recompensa mais do que gratificante. Eu desejo toda a sorte do mundo pessoal da Callback, que é uma excelente banda, cozinha, baixo, bateria muito bem feita, produção da música excelente, um solo de guitarra maravilhoso. Eu acho que tem muito do meu gosto musical colocado na música aí também, eu acho que isso foi de propósito. Espero que eles só cresçam cada vez mais em graça e a mensagem deles, que é uma mensagem muito importante, dê muitos frutos, né? Que seja uma semente lançada. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E essa aí foi a minha pequena contribuição aí, falando sobre a música Empatia.